Uma jovem descobre um segredo terrível dentro de uma mansão de luxo. Um homem preso em seu próprio corpo se torna sua responsabilidade, e uma vilã cruel fará de tudo para manter o controle de uma fortuna que não lhe pertence. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O portão de ferro se abriu devagar, revelando um caminho de pedras portuguesas que levava até a entrada principal. Tiara segurava a alça da mochila com tanta força que seus dedos doíam. Ao seu lado, Rose caminhava com a postura ereta de quem conhecia cada canto daquele lugar, mas havia algo diferente em seus olhos naquela manhã. Uma mistura de vergonha e desespero que a filha reconhecia muito bem. A mansão se erguia imponente diante delas, com suas colunas brancas e janelas enormes que refletiam o sol nascente. Era o tipo de construção que Kiara só havia visto em revistas de decoração que a mãe às vezes trazia para casa. 3 andares de puro luxo, cercados por jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore no centro do pátio frontal. Tudo ali respirava dinheiro, poder e uma frieza que fazia a pele arrepiar mesmo sob o calor da manhã. Rose parou na porta dos fundos, como sempre fazia. 22 anos trabalhando naquela casa e ela ainda usava a entrada de serviço. Tiara a seguiu em silêncio, pisando no chão de cerâmica reluzente da cozinha. Era tudo tão limpo, tão organizado, tão diferente do pequeno apartamento onde moravam na periferia da capital. Lá, as paredes tinham manchas de umidade e o fogão às vezes falhava. Aqui, até o ar parecia mais puro. Mãe, eu não sei se consigo fazer isso, Kiara sussurrou quando ficaram sozinhas por um momento. Rose virou-se, para ela com aquele olhar que não admitia fraqueza. Você vai conseguir porque não temos escolha. Ana precisa dessa cirurgia e o plano de saúde negou a cobertura. Os médicos disseram que são apenas algumas semanas até conseguirmos juntar o dinheiro. Você é forte, minha filha. Kiara assentiu engolindo o nó na garganta. Ana tinha apenas 12 anos e estava internada desde a semana anterior. A dor constante, a febre que não baixava, os exames que indicavam a necessidade urgente de uma intervenção que custava mais do que Rose ganharia em 2 anos de trabalho. Quando a patroa ofereceu a possibilidade de Kiara trabalhar como auxiliar temporária, com um salário extra que poderia fazer diferença, não houve discussão possível. A senhora Fiona vai descer em alguns minutos, Rose explicou, enquanto amarrava o avental na cintura da filha. Ela é muito exigente com limpeza e organização. Não toque em nada que não foi pedido. Não faça perguntas desnecessárias e, principalmente, nunca entre no quarto do 2º andar sem autorização expressa. Entendeu? O quarto do 2º andar. Rose havia mencionado antes, sempre com um tom de voz que indicava que aquele assunto era delicado. Era onde ficava o dono da casa, Victor. Aliás, um empresário que havia sofrido um acidente grave há 2 anos. Desde então, vivia em estado vegetativo, ou pelo menos era o que todos diziam. Sua noiva, Fiona, havia assumido os cuidados dele e a administração da casa. Tiara estava passando pano na sala de estar quando ouviu os saltos batendo no chão de mármore. Virou-se e viu Fiona descendo a escadaria como se estivesse em uma passarela. Cabelos loiros perfeitamente ondulados, maquiagem impecável mesmo àquela hora da manhã, e um vestido de seda que provavelmente custava mais do que o aluguel anual do apartamento de Kiara. Ela era bonita de um jeito que intimidava, com traços delicados que contrastavam com o olhar afiado e calculista. Então você é a filha da Rose, Fiona disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação que carregava certo desdém. Espero que seja mais eficiente que as últimas ajudantes temporárias. Não tolero preguiça nem incompetência nesta casa. Sim, senhora, farei o meu melhor. Fiona caminhou ao redor de Kiara como se a inspecionasse. O cheiro do perfume caro era sufocante. Você vai ajudar sua mãe com a limpeza da casa, a organização das roupas e, eventualmente, com o preparo das refeições. Há regras específicas que devem ser seguidas. A principal delas é que você jamais deve subir ao 2º andar sem minha permissão direta. O Sr. Victor precisa de tranquilidade absoluta
e qualquer distúrbio pode afetar seu estado. Está claro? Perfeitamente, senhora. Ótimo. Rose pode mostrar suas funções. E espero que você entenda que seu salário depende inteiramente de seu desempenho. Qualquer erro significativo resultará em descontos. Não podemos pagar por incompetência, não é mesmo? Tiara sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Ela precisava daquele dinheiro. Ana precisava daquele dinheiro. Não havia espaço para orgulho ferido ou indignação. Justa? Sim, senhora, compreendo. Os primeiros dias foram exaustivos. Tiara acordava às 5 da manhã para chegar à mansão às 6. Trabalhava sem parar até às 7 da noite. E ainda precisava estudar para não perder o ano escolar. Seus músculos doíam. Suas mãos ficaram ásperas da água sanitária e dos produtos de limpeza, e ela mal tinha tempo para visitar Ana no hospital. Mas cada centavo guardado era um passo mais perto da cirurgia. A rotina da casa era rigorosa. Fiona acordava às 10, tomava seu café servido na varanda com vista para o jardim, passava a tarde em compromissos sociais ou recebendo visitas, e às vezes saía para jantares beneficentes. Ela era vista como uma mulher admirável pela sociedade da capital, a noiva dedicada que havia abandonado sua vida para cuidar do noivo em estado grave. As revistas de fofoca a chamavam de santa moderna, mas dentro da mansão, longe dos olhares públicos, Fiona era diferente. Sua voz era áspera com as empregadas, seus olhos frios quando verificava cada canto limpo. Ela trancava as despensas com cadeado, controlava cada grama de comida consumida na casa e fazia questão de revistar as bolsas de Rose e Chiara antes de elas irem embora todos os dias. É para a segurança de todos, Fiona dizia com um sorriso falso. Vocês entendem, não é? Com tantas empregadas desonestas por aí. Chiara engolia a humilhação diariamente. Mas o que mais a incomodava era o silêncio do segundo andar. Ela passava por aquele corredor várias vezes ao dia e nunca ouvia nada. Nenhum som de televisão, nenhuma voz de enfermeira, nenhum sinal de vida. Era como se aquele quarto fosse um vazio dentro da casa. Uma tarde, quando Fiona saiu para um evento beneficente, Rose precisou buscar produtos de limpeza no depósito do porão. Chiara estava no corredor do segundo andar quando ouviu algo. Um som abafado, quase imperceptível. Ela parou tentando identificar de onde vinha. Então ouviu novamente. Parecia vir do quarto de Victor. Seu coração acelerou. Ela sabia que era proibido entrar ali. Mas e se fosse uma emergência? E se ele precisasse de ajuda? Chiara olhou ao redor, confirmando que estava sozinha, e se aproximou da porta. Estava entreaberta. Apenas alguns centímetros, mas o suficiente para ela ver uma fresta do interior. O quarto era escuro, com cortinas pesadas cobrindo as janelas. No centro havia uma cama enorme, e nela, uma figura imóvel. Victor. Chiara não conseguia ver seu rosto claramente, mas podia distinguir a forma de seu corpo sob os lençóis brancos. Ele parecia tão quieto, tão ausente. Então ela viu. Uma única lágrima escorrendo do canto do olho dele, traçando um caminho lento pela têmpora até desaparecer no travesseiro. Chiara prendeu a respiração. Lágrimas. Pessoas em estado vegetativo não choravam, não é? Ela deu um passo para trás, confusa, assustada. Talvez fosse apenas uma reação involuntária, algo que acontecia com pacientes naquele estado. Mas algo dentro dela dizia que havia mais ali. Algo estava muito errado. Ela voltou para suas tarefas, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A lágrima solitária, o quarto escuro, o silêncio absoluto. Durante o resto do dia, Chiara se pegou, observando o segundo andar com mais atenção. Quando Fiona voltou, ela subiu direto para o quarto de Victor com uma bandeja. Chiara conseguiu ver rapidamente o que havia nela quando a patroa passou por ela no corredor. Uma sopa rala, quase transparente, e 2 comprimidos grandes ao lado de um copo de água. Quantas vezes por dia Fiona alimentava Victor? Chiara não sabia, mas começou a observar. Era sempre a mesma rotina. 3 vezes ao dia, a patroa subia com uma bandeja
e ficava lá por cerca de 15 minutos. Quando descia, a sopa estava sempre terminada, mas o prato parecia estranhamente limpo demais, como se tivesse sido apenas enxaguado rapidamente na pia do banheiro do quarto. Na noite seguinte, enquanto ajudava Rose a dobrar roupas de cama na lavanderia, Chiara não conseguiu mais segurar a pergunta. Mãe, você já viu o Sr. Victor? Rose pausou, suas mãos ainda segurando um lençol. Por que pergunta isso? Só curiosidade. Faz 2 anos que ele está naquele quarto. Ele realmente não tem consciência nenhuma? Chiara, então é da nossa conta. A senhora Fiona cuida dele, tem enfermeiras que vêm fazer visitas regulares. Não devemos nos meter nesses assuntos. Mas você nunca achou estranho como ela mantém aquele quarto trancado? Como ela é a única que pode entrar lá? Rose se aproximou da filha, sua voz baixa e séria. Escute bem o que vou te dizer. Famílias ricas têm seus segredos, e não é trabalho nosso desvendá-los. Nossa função é limpar, cozinhar e nos mantermos invisíveis. Se você começar a fazer perguntas, vai colocar ambas em risco de perder esse emprego. E não podemos perder esse emprego agora. Pense em Ana. Chiara assentiu, mas a inquietação não a abandonou. Naquela noite, deitada em seu colchão fino no apartamento, ela ficou acordada pensando naquela lágrima. Em como o corpo de Victor parecia tenso sob os lençóis, não relaxado como deveria estar. Em como Fiona falava dele sempre no passado, como se já estivesse ausente. No dia seguinte, durante a limpeza da sala de jantar, Chiara ouviu uma conversa que mudaria tudo. Fiona estava no escritório com um homem de terno, e a porta estava mal fechada. A voz deles era baixa, mas no silêncio da casa vazia, as palavras chegavam até onde Chiara estava. Marco, precisamos acelerar isso, Fiona dizia com impaciência na voz. Já são 2 anos. A família dele começa a fazer perguntas. Você sabe que falsificar uma procuração desse porte leva tempo. A voz do homem, provavelmente o advogado, respondia. Se alguém desconfiar e pedir uma perícia grafotécnica, tudo desmorona. Então você precisa fazer melhor. Victor não pode continuar indefinidamente. E eu não posso continuar nessa farsa de noiva dedicada para sempre. Quero acesso total às contas. Quero poder de decisão sobre as empresas. É para isso que você é pago. Estou trabalhando nisso, mas seria mais fácil se você conseguisse de fato a assinatura dele. Impossível. Mesmo com toda a medicação, ele ainda pode ter espasmos que arruinariam o documento. Não, a procuração falsa é a única opção. E depois, assim que tudo estiver transferido, podemos pensar na internação permanente. Internação permanente. As palavras ecoaram na mente de Chiara como um sino de advertência. Eles estavam planejando roubar tudo de Victor e depois trancá-lo em algum lugar onde nunca mais pudesse contar sua versão da história. E pior, falavam dele como se não pudesse ouvir, como se não fosse mais uma pessoa. Chiara precisou se apoiar na parede para não tremer. Isso não era apenas crueldade, era algo muito pior. E ela, agora, sabia demais. Mas o que poderia fazer? Era apenas uma garota de 17 anos, filha de empregada, sem provas, sem poder. Quem acreditaria nela contra uma mulher como Fiona? Ela terminou de limpar a sala rapidamente e voltou para a cozinha, onde Rose preparava o almoço. Sua mente fervilhava com pensamentos confusos. Precisava fazer algo. Mas o quê? Denunciar sem provas seria suicídio profissional para sua mãe e para ela. Mas ficar em silêncio seria cumplicidade com algo terrível. Naquela noite, Chiara tomou uma decisão. Ela precisava ver Victor de novo. Precisava confirmar suas suspeitas. Se ele realmente estava consciente, se havia alguma chance de ele estar preso no próprio corpo enquanto era envenenado lentamente com medicação excessiva, ela tinha que fazer algo. Mesmo que isso custasse tudo. A oportunidade veio 3 dias depois. Fiona saiu para um jantar beneficente que duraria a noite toda. Rose foi para casa mais cedo porque estava com dor de cabeça, e Chiara ficou com a desculpa de terminar a limpeza da biblioteca. Quando teve certeza de que estava completamente sozinha na mansão, ela subiu as escadas do 2º andar. Seu coração batia tão forte
que ela tinha certeza de que podia ser ouvido por toda a casa. A porta do quarto de Victor estava trancada, mas Chiara havia visto onde Fiona guardava a chave reserva, em uma gaveta do escritório. Com mãos trêmulas, ela abriu a porta e entrou no quarto escuro. O cheiro de remédios e desinfetante era forte. Chiara acendeu a pequena luminária ao lado da cama e finalmente viu Victor claramente pela primeira vez. Ele era mais jovem do que ela imaginava, talvez uns 35 anos. Cabelos castanhos, desgrenhados, uma barba mal feita, e um rosto que poderia ser bonito se não estivesse tão pálido e marcado. Seus olhos estavam fechados, e ele parecia estar em sono profundo. "Senhor Victor", ela sussurrou, aproximando-se. "Pode me ouvir?" Nada. Nenhuma reação. Chiara estava prestes a desistir quando viu. Os dedos da mão direita dele se contraíram levemente. Não foi um espasmo, foi um movimento deliberado. Ela olhou para o rosto dele e viu uma lágrima escorrendo novamente. "Meu Deus", ela sussurrou. "Você está acordado, não está? Você está preso aí dentro." Outro movimento dos dedos, mais forte dessa vez. Era uma resposta. Ele estava tentando se comunicar. Chiara sentiu as pernas falharem e precisou se sentar na cadeira ao lado da cama. Ela havia acabado de descobrir o segredo mais terrível daquela casa. Victor não estava em coma. Estava consciente, ouvindo, sentindo, mas completamente incapaz de se mover ou falar, provavelmente por causa da medicação que Fiona lhe dava. E agora, Chiara tinha uma escolha a fazer. Uma escolha que mudaria o destino de todos envolvidos. Os dias seguintes foram de puro tormento para Chiara. Cada vez que via Fiona subir aquelas escadas com a bandeja de sopa rala e os comprimidos, seu estômago se revirava. Cada vez que ouvia a patroa falar sobre Victor como se ele fosse um objeto inconveniente, tinha que morder a língua para não gritar a verdade. Mas ela sabia que um movimento errado colocaria em risco não apenas seu emprego, mas também a vida do homem que agora ocupava seus pensamentos constantemente. Na noite em que descobriu que Victor estava consciente, Chiara havia ficado no quarto dele por apenas alguns minutos antes de fugir apavorada. Mas aqueles minutos foram suficientes para mudar tudo. Ela havia segurado a mão dele, sentido o leve aperto dos dedos em resposta, visto as lágrimas escorrerem quando ela sussurrou que voltaria para ajudá-lo. Era uma promessa perigosa, feita por impulso, movida por uma compaixão que ela nem sabia que tinha em tanta intensidade. Agora, 3 dias depois, Chiara observava tudo com novos olhos. Via como Fiona revirava os olhos quando alguém perguntava sobre o estado de Victor. Notava como a patroa sempre mudava rapidamente de assunto, direcionando a conversa para seus eventos beneficentes e sua dedicação exemplar. Era uma atuação perfeita, ensaiada até o menor detalhe, e todos compravam aquela mentira. "Mãe", Chiara começou enquanto ajudavam a preparar o jantar na cozinha. "Você sabe que tipo de remédios a senhora Fiona dá ao Sr. Victor?" Rose suspirou, claramente cansada daquela insistência. "Chiara, já conversamos sobre isso. Não é da nossa conta. Mas e se ele não precisasse de tanta medicação? E se fosse possível que ele melhorasse com um tratamento adequado?" A mãe largou a faca que usava para cortar legumes e encarou a filha. "O que está acontecendo com você? Por que esse interesse repentino no patrão?" Chiara queria tanto contar a verdade. Queria dividir aquele peso sufocante e ter alguém ao seu lado para ajudá-la a pensar em um plano, mas olhou para o rosto cansado da mãe, para as olheiras marcadas pela preocupação com Ana, e engoliu as palavras. Rose já carregava fardos demais. Se ela soubesse o que Chiara havia descoberto, tentaria proteger a filha, provavelmente pedindo demissão imediatamente. E então não haveria dinheiro para a cirurgia de Ana. "Só acho triste", Chiara mentiu. "Ver alguém tão jovem naquele estado. Imagino o que ele pensaria se pudesse ver como a vida dele se tornou." Rose voltou a cortar os legumes, sua voz suave mas firme. "A vida nem sempre é justa, minha filha. Aprendi isso há muito tempo. Tudo o que podemos fazer é nosso trabalho, ganhar nosso dinheiro honestamente e cuidar de quem amamos.
O destino do Sr. Victor está nas mãos de Deus e dos médicos dele. Mas Chiara não conseguia mais aceitar aquela resignação. Não quando sabia que Victor estava lá em cima, preso, consciente de cada segundo de sua prisão. Ela precisava fazer algo, e rápido. A questão era como fazê-lo sem levantar suspeitas. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Na semana seguinte, Fiona anunciou que faria uma viagem de 2 dias para a capital vizinha, para participar de um congresso sobre cuidados paliativos. A ironia era grotesca. Uma mulher que mantinha o noivo em cativeiro químico iria falar sobre dignidade no tratamento de pacientes. Mas para Chiara, aquilo era uma janela de oportunidade. Durante a viagem da Sra. Fiona, vocês duas ficarão responsáveis pela casa. Fiona instruiu Rose e Chiara na manhã de sua partida. A enfermeira virá 2 vezes ao dia para cuidar de Victor. Vocês devem apenas garantir que ela tenha acesso ao quarto e depois trancar tudo novamente. Não quero ninguém bisbilhotando onde não deve, está claro? Perfeitamente, senhora, Rose respondeu. Chiara apenas assentiu, mas por dentro seu coração acelerava. 2 dias. Ela teria 2 dias para tentar se comunicar adequadamente com Victor, para entender melhor sua situação, talvez até para encontrar provas do que Fiona estava fazendo. Assim que a limusine de Fiona desapareceu pelo portão, Chiara começou a elaborar seu plano. A enfermeira chegaria às 10 da manhã e às 6 da tarde. Isso significava que entre essas visitas havia janelas de tempo onde ela poderia tentar subir sem ser vista. O maior desafio seria Rose, que estava sempre atenta aos movimentos da filha. Na primeira manhã, Chiara esperou a enfermeira fazer sua visita e sair. Rose estava ocupada na lavanderia, lidando com uma montanha de roupas de cama que precisavam ser trocadas. Era agora ou nunca. Com o coração disparado, Chiara pegou a chave reserva e subiu rapidamente as escadas. O quarto estava mais iluminado do que da última vez. A enfermeira havia aberto as cortinas um pouco antes de sair. Chiara pôde ver Victor mais claramente agora. Ele estava ligeiramente mais desperto, seus olhos entreabertos, seguindo o movimento dela quando entrou. Havia uma inteligência naquele olhar que contradizia completamente a narrativa de Fiona. Senhor Victor, ela sussurrou, aproximando-se e fechando a porta com cuidado. Sou Chiara. Eu trabalho aqui com minha mãe. Preciso que saiba que eu sei. Eu sei que você está acordado, que está consciente. E sei que a senhora Fiona está fazendo algo terrível com você. Os olhos dele se arregalaram e mais lágrimas começaram a escorrer. Chiara pegou um lenço de papel da mesinha de cabeceira e secou gentilmente o rosto dele. Não tenho muito tempo, mas vou voltar. Prometo. Vou encontrar um jeito de ajudá-lo. Ela estava prestes a sair quando notou algo. Sobre a mesa, ao lado dos remédios que a enfermeira havia deixado para a próxima dose, havia uma pequena seringa com um líquido claro. Chiara pegou a embalagem descartada no lixo e leu o rótulo. Era um sedativo forte, usado em doses que pareciam excessivas para alguém que supostamente já estava em estado vegetativo. Por que sedar alguém que já estava inconsciente? A não ser, claro, que essa pessoa não estivesse realmente inconsciente. Ela guardou a embalagem no bolso do avental. Era a primeira prova, ainda que pequena. Antes de sair, ela se virou mais uma vez para Victor. Vou descobrir como tirá-lo daqui. Não sei como ainda, mas vou. Você só precisa aguentar mais pouco. Durante o resto do dia, Chiara observou tudo com mais atenção. Quando a enfermeira voltou às 6 da tarde, ela fingiu estar limpando o corredor próximo ao quarto. Pôde ouvir a mulher falando sozinha enquanto verificava os sinais vitais de Victor. Pressão estável, batimentos normais. Realmente não entendo por que a senhora Fiona insiste em manter doses tão altas de sedação. Mas não sou eu quem manda aqui. Aquilo confirmava as suspeitas de Chiara. Até a enfermeira achava estranho. Mas claramente ela não se importava o suficiente para questionar, ou talvez fosse bem paga demais para fazer perguntas inconvenientes. Naquela noite, quando Rose finalmente dormiu exausta em seu quarto no anexo da casa, Chiara voltou ao quarto de Victor. Dessa vez, levou algo diferente. Enrolado em um guardanapo no bolso, estava um pedaço de pão francês e um pouco de queijo. Não era muito, mas era comida de verdade, não aquela sopa aguada que Fiona servia. Victor estava acordado,
seus olhos fixos no teto. Quando Chiara entrou, ele a olhou com uma mistura de esperança e medo. Ela se aproximou, sua voz baixa, mas determinada. Preciso saber uma coisa. Você consegue engolir se eu lhe der comida devagar? Movimento quase imperceptível da cabeça. Sim. Chiara sentiu o coração acelerar. Então ela ia tentar. Quebrou um pequeno pedaço do pão, do tamanho de uma unha, e colocou gentilmente na boca dele. Devagar, sem pressa. Victor fechou os olhos, concentrado. Ela podia ver o esforço que fazia para mover a mandíbula, para mastigar aquele pequeno pedaço. Levou quase 1 minuto, mas ele conseguiu. Engoliu. E quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente ali. Gratidão, esperança, alívio. Chiara trabalhou em silêncio por 20 minutos, dando-lhe pequenos pedaços de pão e queijo, esperando pacientemente entre cada um. Não era suficiente para saciá-lo, mas era infinitamente melhor do que a sopa nutritivamente vazia que havia sido sua única alimentação por 2 anos. Quando terminou, ela lhe deu água aos poucos, usando uma colher. Vou fazer isso todos os dias, ela prometeu. Aos poucos, vamos fazê-lo recuperar as forças. E então vamos encontrar um jeito de expor o que Fiona está fazendo. Mas como ela faria isso sem levantar suspeitas? Fiona controlava tudo na casa, revisava bolsas, trancava despensas. Como Chiara poderia esconder comida suficiente para subir todos os dias? A resposta veio de forma constrangedora, mas prática. Ela teria que esconder nos únicos lugares que Fiona não revisava. Nos únicos lugares onde sua dignidade a impedia de procurar. Na roupa íntima e nos bolsos internos do uniforme. No dia seguinte, Chiara começou sua nova rotina. De manhã, antes de sair de casa, ela separava porções pequenas de arroz, feijão, frango desfiado. Embrulhava tudo em papel filme e escondia no sutiã, na calcinha, nos bolsos fundos das calças. Era desconfortável e humilhante, mas funcionava. Durante o dia, quando encontrava um momento sozinha, ela pegava a comida escondida e guardava em um pequeno pote que mantinha trancado em seu armário na lavanderia. Rose notou que a filha estava comendo menos. Você está bem? Não está enjoada? Estou ótima, mãe. Só não estou com muita fome. Acho que é o calor. Era uma mentira necessária. Na verdade, Chiara estava pulando refeições para ter comida suficiente para levar a Victor. Cada garfada que ela não comia era uma garfada que poderia dar a ele. Cada mordida sacrificada era um passo em direção à recuperação dele. Quando Fiona voltou da viagem, Chiara teve que ser ainda mais cuidadosa. A patroa estava mais vigilante que nunca, seus olhos frios observando cada movimento das empregadas. Ela havia voltado com um homem, o advogado Marco, que Chiara havia ouvido antes. Eles ficaram trancados no escritório por horas, suas vozes baixas, mas intensas. Chiara conseguiu se posicionar novamente perto da porta entreaberta durante a limpeza. Desta vez, o que ouviu a deixou ainda mais aterrorizada. A festa de noivado está marcada para daqui a 1 mês, Fiona dizia. Será o momento perfeito. Com a imprensa presente, todos os amigos da família, ninguém vai suspeitar se eu anunciar que Victor assinou os documentos antes do evento. Diremos que foi um momento de lucidez temporária, que ele quis me dar esse presente antes da festa. Romântico, não? E os documentos falsos estarão prontos? Sim. Meu especialista em Brasília garantiu que a assinatura é perfeita. Passei meses coletando amostras dos arquivos antigos dele. Ninguém vai conseguir provar que é falso. E depois? Depois, meu caro Marco, Victor terá um súbito declínio em sua saúde. Será muito trágico, claro. A noiva dedicada não terá outra escolha senão interná-lo em uma clínica especializada. Bem longe, talvez no interior, onde sua família não possa visitá-lo com frequência. E lá ele receberá todo o cuidado necessário para se manter exatamente como está agora. Quieto, controlado, ausente. Chiara teve que cobrir a boca para não deixar escapar um gemido de horror. Eles estavam planejando roubar tudo de Victor e depois trancá-lo em algum lugar onde ele passaria o resto da vida como prisioneiro. Era um plano perfeito, frio, calculado. E sem provas, sem testemunhas,
ela não tinha como impedi-lo. Ou tinha. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Se ela conseguisse fazer Victor recuperar força suficiente, se conseguisse de alguma forma provar que ele estava consciente, toda a narrativa de Fiona desmoronaria. Mas isso levaria tempo. E ela tinha apenas um mês antes da festa de Bizente's noivado. Naquela noite, quando todos dormiam, Chiara voltou ao quarto de Victor. Desta vez, além da comida, ela levou algo mais. Um pequeno gravador que havia comprado com o pouco dinheiro que tinha economizado. Senhor Victor, ela sussurrou, enquanto o alimentava devagar. Preciso que me ajude. Preciso de provas do que Fiona está fazendo. Você consegue fazer algum som? Qualquer coisa que prove que está consciente. Victor tentou. Ela podia ver o esforço tremendo em seu rosto, as veias saltando em seu pescoço enquanto lutava contra os músculos paralisados pela medicação. Mas nada saía além de um gemido baixo, quase inaudível. Não seria suficiente para convencer ninguém. Poderia facilmente ser descartado como um reflexo involuntário. Está tudo bem, Chiara disse, limpando o suor da testa dele. Vamos encontrar outra forma. Você só precisa continuar ficando mais forte. Come um pouco mais. Ela passou as próximas semanas em uma rotina extenuante. Acordava às 5, comia o mínimo possível do café da manhã, guardava o resto para Victor. Trabalhava o dia todo na mansão, procurando qualquer oportunidade para subir ao quarto sem ser vista. À noite voltava para casa exausta, estudava até tarde e dormia poucas horas antes de repetir tudo no dia seguinte. Os efeitos começaram a aparecer. Chiara emagrecia visivelmente. Suas roupas ficavam frouxas, seu rosto mais angular. Apareceram hematomas em seus braços e pernas, sinais de que seu corpo estava entrando em colapso nutricional. Mas ela não parava. Não podia parar. Ana já havia feito a cirurgia, mas ainda estava em recuperação. E Victor dependia dela de uma forma que fazia Chiara sentir que parar seria condená-lo. Rose, cada vez mais preocupada, tentava forçar a filha a comer. Chiara, você está ficando doente. Precisa se alimentar. Estou bem, mãe. É só cansaço. Isso não é cansaço. Você está definhando. Vou levar você ao médico. Não. Chiara respondeu rápido demais, depois suavizou a voz. Desculpe, é que não quero gastar dinheiro com médico agora. Estamos juntando para as despesas de Ana depois da alta. Vou comer mais, prometo. Mas ela não comia mais. Cada garfada era preciosa demais para desperdiçar em si mesma quando Victor precisava tanto. Ele estava melhorando, lentamente, mas visivelmente. Conseguia mover os dedos com mais facilidade agora. Seu olhar estava mais alerta. Até conseguia sussurrar algumas palavras, embora ainda fossem difíceis de entender. Obrigado. Ele conseguiu dizer uma noite, sua voz rouca de desuso. Você está me salvando. Não agradeça ainda, Chiara respondeu, sua própria voz fraca de exaustão. Ainda precisamos encontrar um jeito de expor a verdade. Mas como? Mesmo com Victor se fortalecendo, eles ainda não tinham provas concretas. Fiona era cuidadosa demais, esperta demais. Ela mantinha todos os documentos médicos trancados em seu escritório. Tinha a enfermeira na palma da mão. Controlava cada aspecto da narrativa. E o tempo estava se esgotando. A festa de noivado se aproximava. Chiara via os preparativos acontecendo ao seu redor. Floristas entrando e saindo, degustadores de comida apresentando pratos, decoradores medindo o salão. Fiona havia transformado aquilo em um evento digno de revista. Haveria mais de 200 convidados, incluindo jornalistas das principais publicações da capital. Será perfeito, Fiona dizia ao telefone com alguma amiga. Uma celebração do nosso amor que sobreviveu à tragédia. As pessoas vão chorar de emoção quando eu contar como Victor e eu estamos enfrentando isso juntos. E quando anunciar que ele me deu procuração total sobre seus negócios, todos vão ver como ele confia em mim, mesmo em seu estado. Chiara ouvia aquilo e sentia a bile subir na garganta. Era tão injusto, tão cruel, mas ela continuava firme em seu propósito. Toda noite, quando todos dormiam, ela subia ao quarto de Victor. Alimentava-o, conversava com ele, ajudava-o a tentar mover os membros,
e aos poucos, muito aos poucos, ele respondia cada vez melhor. Uma noite, 3 semanas antes da festa, algo extraordinário aconteceu. Quando Chiara colocou comida na boca de Victor, ele não apenas mastigou. Ele moveu a mão lentamente, tremendo com o esforço, mas moveu. Seus dedos tocaram os de Chiara, segurando com uma força que não tinha há semanas. Você conseguiu, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Está voltando. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez perceber algo. Não era gratidão apenas que via naqueles olhos, era determinação. Victor não era mais apenas uma vítima passiva. Ele estava lutando para voltar, para recuperar sua vida. E Chiara era a ponte que tornava isso possível. Mas naquela mesma noite, quando ela saía do quarto, Rose a esperava no corredor. O choque e a decepção no rosto da mãe eram devastadores. O que você está fazendo aqui? O silêncio entre mãe e filha era tão pesado que parecia sugar todo o ar do corredor. Rose estava de braços cruzados, ainda em seu roupão de dormir, seus olhos alternando, entre decepção e medo. Chiara, com as mãos ainda trêmulas de ter alimentado Victor momentos antes, não sabia se devia mentir ou contar toda a verdade. Mãe, eu posso explicar. Você estava no quarto do Sr. Victor. Rose não estava fazendo uma pergunta. Estava constatando um fato. Eu acordei e vi a luz sob a porta dele. Pensei que fosse um ladrão. E então vejo minha filha saindo de lá, às 2 da manhã, como se isso fosse normal. Eu sei que parece errado, mas não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando, Chiara, que você está fazendo algo que pode nos custar nossos empregos? Que está desobedecendo às ordens diretas da senhora Fiona? Ou que está se colocando em uma situação que pode ser mal interpretada de formas terríveis? Chiara sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Ela estava tão cansada, tão exausta de carregar aquele segredo sozinha. Ver a mãe ali, preocupada e assustada, foi a gota que faltava para quebrar suas defesas. Ele está acordado, mãe. O Sr. Victor está consciente. A senhora Fiona o mantém sedado e preso no próprio corpo há 2 anos, e eu estou tentando salvá-lo. As palavras saíram em um fluxo desesperado, atropeladas pela urgência. Rose a olhava como se a filha tivesse enlouquecido. Chiara, isso é impossível. Ele teve um acidente grave. Os médicos disseram que ele não tem mais atividade cerebral significativa. Isso é o que ela quer que todos pensem. Chiara segurou os braços da mãe. Eu vi, mãe. Eu conversei com ele. Ele se move. Ele entende tudo. A Fiona o droga para mantê-lo assim porque está roubando tudo dele. Tem documentos falsos, uma procuração forjada. Ela vai anunciar tudo na festa de noivado e depois vai trancá-lo em uma clínica no interior, onde ninguém possa visitá-lo. Rose balançou a cabeça, dando um passo para trás. Você está cansada, não está se alimentando direito. Isso está afetando seu julgamento. Não estou imaginando coisas. Venha comigo, veja você mesma. Absolutamente não. Rose foi firme. Não vou entrar naquele quarto. E você também não vai mais. Isso é loucura, Chiara. Famílias ricas têm seus dramas, suas questões, e não é nosso lugar nos envolvermos. Se há algo errado acontecendo, existem autoridades para isso. E quem vai acreditar em nós? Uma empregada e a filha dela contra uma das mulheres mais influentes da capital? Eles vão dizer que somos oportunistas tentando extorquir dinheiro ou atenção. Então talvez seja melhor não nos envolvermos de forma alguma, Rose disse, sua voz quebrando levemente. Temos Ana para pensar. Temos nossas próprias vidas para cuidar. Não podemos salvar o mundo inteiro, minha filha. Mas eu posso salvar uma pessoa que está sofrendo algo que ninguém deveria sofrer. E se isso te custar tudo? E se você for pega? Fiona pode inventar qualquer história. Roubo, invasão de privacidade e até coisas piores. Você é menor de idade, mas um escândalo desses pode marcar você para sempre. Chiara sabia que a mãe tinha razão em ter medo, mas algo dentro dela, algo teimoso e obstinado, não conseguia simplesmente virar as costas para Victor. Ele estava lá em cima,
acordado agora por causa da comida que ela havia trazido, pela primeira vez em anos, sentindo algo além de desespero. Como ela poderia abandoná-lo? Mãe, por favor, ela implorou, só venha ver uma vez. Se depois você ainda achar que estou errada, eu paro. Prometo. Rose fechou os olhos, claramente lutando uma batalha interna. Finalmente, depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, ela assentiu. Uma vez. Vou ver uma vez. Mas, se você estiver errada, se for apenas sua imaginação ou interpretação equivocada, isso acaba aqui. Elas voltaram ao quarto juntas, Kiara na frente, Rose relutante atrás. Victor estava acordado, seus olhos seguindo o movimento quando elas entraram. A luminária ainda estava acesa, lançando sombras suaves pelo quarto. Senhor Victor, Kiara disse suavemente. Esta é minha mãe, Rose. Ela trabalha aqui há 22 anos. Preciso que ela veja que você está consciente. Rose se aproximou devagar, seu rosto uma mistura de medo e ceticismo. Ela olhou para Victor por um longo momento. Ele está com os olhos abertos. Ela disse, mas isso não significa necessariamente que ele esteja consciente. Pacientes em estado vegetativo podem ter os olhos abertos. Senhor Victor, Kiara continuou, pode mostrar para minha mãe que você entende? Tente piscar uma vez para sim e 2 para não. Você consegue me ouvir? Victor piscou. Uma vez. Claramente intencional. Rose engasgou, sua mão indo para a boca. Você tem medo da Fiona? Piscar. Uma vez. Sim. Ela te droga para manter você assim? Piscar. Uma vez. Sim. E então, com um esforço visível, Victor moveu os lábios. Som de algo que soava como sim saiu. Rouco e baixo, mas inconfundível. Rose cambaleou precisando se apoiar na cadeira ao lado da cama. Meu Deus, é verdade. Tudo o que você disse é verdade. Agora você acredita em mim. Como isso é possível? Como ninguém percebeu? Porque ninguém está olhando, Kiara respondeu. Todos acreditam na versão dela. A noiva dedicada, a mulher que sacrificou sua vida. Quem vai questionar isso? Rose olhou para Victor novamente, realmente o vendo agora. O homem que ela havia servido por 2 anos, sem saber que ele estava preso em seu próprio corpo. A vergonha e a culpa eram evidentes em seu rosto. Senhor Victor, sinto muito. Se eu soubesse, teria feito algo. Qualquer coisa. Victor moveu a cabeça levemente, um gesto que claramente significava que ele não a culpava. Rose começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. O que vamos fazer agora? Vamos continuar como eu estava fazendo, Kiara disse. Alimentá-lo, ajudá-lo a recuperar forças e encontrar provas do que Fiona está fazendo. Mas agora não estou mais sozinha. Nos próximos dias, Rose se juntou à missão secreta da filha. Era mais fácil com 2. Enquanto uma distraía, a outra subia com comida. Enquanto uma mantinha Fiona ocupada com perguntas sobre os preparativos da festa. A outra estava no quarto, ajudando Victor a tentar mover os braços, a sentar na cama. Era um trabalho de equipe arriscado, mas necessário. Victor melhorava a cada dia. Sua voz, embora ainda fraca, ficava mais clara. Ele conseguia explicar fragmentos do que havia acontecido com ele. O acidente não foi acidente. Eu estava dirigindo voltando de uma reunião. Os freios não funcionaram. O carro capotou. Acordei no hospital, mas não conseguia me mover. Os médicos disseram que era temporário, que com fisioterapia eu me recuperaria. E o que aconteceu? Fiona mandou os médicos embora. Disse que cuidaria de mim em casa. No começo havia enfermeiras durante o dia todo, mas aos poucos ela foi dispensando todas. Dizia que eu não precisava de tanto cuidado. E então começou com os remédios, doses cada vez maiores. Eu sentia meu corpo ficando mais pesado, mais distante. Queria gritar, mas não saía som. Queria me mover, mas era como estar preso em concreto. Isso é terrível, Rose disse, sua voz engasgada pela emoção. Um dia, eu ouvi ela falando ao telefone. Descobri que foi ela quem sabotou o carro. Ela estava com dívidas enormes de jogo. Apostava em cassinos online. Perdeu milhões. Estava desesperada.
Pensou que se eu morresse no acidente, herdaria tudo como noiva, mas quando sobrevivi, ela teve que mudar o plano. Então, tudo isso foi premeditado desde o início? Victor assentiu levemente. Ela não me amava. Nunca amou. Era só pelo dinheiro. E quando percebeu que eu estava começando a me recuperar naturalmente das lesões do acidente, entrou em pânico. Começou a me sedar pesadamente. Disse aos poucos médicos que ainda me viam que eu tinha piorado, que era melhor mantê-lo quieto para não piorar ainda mais. Precisamos de provas, Chiara disse, não só do que ela está fazendo agora, mas da sabotagem original também. Tem um pendrive, Victor disse lentamente. Eu sempre fui cuidadoso com documentos importantes. Antes do acidente, comecei a desconfiar que Fiona estava escondendo algo. Contratei um investigador particular. Ele encontrou as dívidas de jogo, os cassinos online, tudo. Coloquei todas as provas em um pendrive e escondi. Onde? Victor tentou se concentrar. No escritório. Dentro do relógio antigo na prateleira. Aquele que era do meu avô. Tem um compartimento secreto na parte de trás. Chiara e Rose trocaram olhares. O escritório era território de Fiona. Ela passava horas lá todos os dias, especialmente agora com os preparativos da festa. Entrar lá e procurar seria extremamente arriscado, mas não tinha outra escolha. Elas precisavam daquele pendrive. Era a única prova concreta que tinham contra Fiona. Sem ele, eram apenas acusações que poderiam ser facilmente descartadas como invenções de empregadas descontentes. Durante a semana seguinte, Chiara observou os padrões de movimento de Fiona cuidadosamente. A patroa tinha uma rotina relativamente previsível. Ela saía todas as terças e quintas para almoços beneficentes, geralmente ficando fora por 3 horas. Era a melhor janela de oportunidade. Na terça-feira seguinte, quando Fiona saiu em sua limusine, Chiara fez o que precisava fazer. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Rose podia ouvi-lo da cozinha. Ela entrou no escritório, trancando a porta atrás de si por precaução. O relógio estava na prateleira, exatamente onde Victor havia descrito. Era uma peça antiga e bonita, com moldura de madeira escura e ponteiros dourados. Chiara o pegou com cuidado, suas mãos tremendo. Virou a peça e procurou pelo compartimento secreto. Levou alguns minutos de tentativas até ela encontrar o mecanismo. Uma pequena alavanca disfarçada em um dos ornamentos. Quando pressionou, uma parte da base se abriu, revelando um pequeno espaço oco. E lá estava. Um pendrive preto, pequeno, mas que continha provavelmente a salvação de Victor. Chiara o pegou e estava prestes a fechar o relógio novamente, quando ouviu. A porta da frente se abrindo. Passos no hall de entrada. A voz de Fiona falando ao telefone. Ela havia voltado mais cedo. O pânico tomou conta de Chiara. Ela fechou rapidamente o compartimento do relógio, colocou-o de volta na prateleira e olhou desesperadamente ao redor procurando uma saída. A porta do escritório estava trancada por dentro, mas Fiona tinha a chave. Se ela viesse, para cá agora Chiara estava acabada. Tinha que pensar rápido. A janela estava no térreo, dava para o jardim lateral. Chiara correu até ela, destrancou com dedos trêmulos e abriu. Estava prestes a sair quando ouviu a maçaneta do escritório girar. Que estranho, está trancada, Fiona murmurou do outro lado. Onde deixei minha chave? Chiara não esperou mais. Pulou pela janela, caindo no canteiro de flores do lado de fora. Não se importou com a sujeira na roupa ou os arranhões nos braços. Correu ao redor da casa, entrando pela porta da cozinha segundos antes de Fiona finalmente conseguir abrir a porta do escritório. Rose a olhou com olhos arregalados, notando o estado desarrumado da filha. Você conseguiu? Chiara abriu a mão, mostrando o pendrive. Consegui, mas elas ainda não tinham vencido. Tinham a prova, sim, mas precisavam de um plano para usá-la. Não podiam simplesmente levar à polícia, porque Fiona tinha conexões, advogados caros, influência. Ela poderia fazer as evidências desaparecerem ou criar uma narrativa alternativa que as incriminasse. Precisamos esperar pela festa, Victor disse quando elas mostraram o pendrive a ele.
Vai ter imprensa, convidados importantes, as principais figuras da sociedade da capital. Se expusermos a verdade lá na frente de todos, ela não vai ter como controlar o dano. Mas como vamos fazer isso? Rose perguntou. Não podemos simplesmente subir no palco e anunciar. Eu vou, Victor disse, sua voz ficando mais forte a cada dia que passava. Estou quase conseguindo ficar em pé. Com mais algumas semanas de exercício, com vocês me ajudando, posso conseguir. Vou andar até aquele salão e contar a verdade eu mesmo. Era um plano arriscado, talvez até suicida, mas também era a única chance real que tinham. Nos dias seguintes, Rose e Chiara intensificaram os esforços para reabilitar Victor. Elas o ajudavam a sentar, a mover as pernas, a tentar dar alguns passos apoiado nelas. Era um trabalho exaustivo e doloroso para ele, mas Victor persistia. Enquanto isso, os preparativos para a festa continuavam. A mansão estava sendo transformada em um cenário de conto de fadas, ou pelo menos era assim que Fiona queria que parecesse. Flores eram entregues diariamente. Decoradores subiam e desciam com tecidos caros e arranjos elaborados. O salão principal estava sendo preparado para receber 200 convidados. Fiona estava radiante, mais animada do que Chiara jamais havia visto. Tudo está se alinhando perfeitamente, ela dizia ao telefone com Marco. Os documentos estão prontos, a imprensa confirmou presença. Até o prefeito vai estar lá. Será minha coroação como a herdeira de tudo que Victor construiu. Chiara ouvia essas conversas e sentia uma raiva fria crescer em seu peito. Aquela mulher não tinha nenhum remorso, nenhuma vergonha. Ela realmente acreditava que ia se safar com tudo isso. E talvez fosse se safar, se não fosse pela garota de 17 anos que havia decidido fazer a coisa certa, mesmo quando era mais fácil olhar para o lado. Mas o preço estava ficando cada vez mais alto. Chiara agora mal conseguia ficar em pé por períodos longos. Seus ossos doíam, sua visão às vezes ficava escura nas bordas. Rose implorava para ela comer mais, mas Chiara insistia em priorizar Victor. Ele precisa de força para o dia da festa, ela argumentava. Eu aguento. Uma semana antes da festa, algo terrível aconteceu. Fiona decidiu revistar as empregadas de forma mais minuciosa. Chiara, venha aqui. Ela chamou após o expediente. Com o coração disparado, Chiara se aproximou. Fiona estava de braços cruzados, seus olhos frios escaneando a garota. Tenho notado que a comida da despensa está acabando mais rápido que o normal. E também notei que você está visivelmente mais magra. Curioso, não? Eu não tenho comido muito, Chiara disse, tentando manter a voz firme. Tenho tido problemas de estômago. É mesmo? Então não vai se importar se eu revistar sua bolsa com mais cuidado hoje. E também seu uniforme. Chiara sentiu o pânico crescer. Ela tinha comida escondida no sutiã, pequenos pacotes de arroz e frango que pretendia levar para Victor mais tarde. Se Fiona encontrasse, tudo estaria perdido. Por favor, senhora, isso é humilhante. Humilhante é roubar da casa onde você trabalha. Agora tire o avental e esvazie todos os bolsos. Chiara não tinha escolha. Com mãos trêmulas começou a esvaziar os bolsos. Conseguiu esconder discretamente os pacotes maiores, jogando-os no lixo próximo, enquanto Fiona estava distraída. Mas ela ainda tinha os pacotes menores escondidos sob a roupa. Muito bem, agora me mostre que não tem nada mais escondido. Levante os braços. Foi nesse momento que Rose entrou. Senhora Fiona, a senhora tem uma ligação urgente. É do organizador da festa. Fiona hesitou, claramente irritada pela interrupção. Isso não acabou, ela disse para Chiara antes de sair para atender o telefone. Rose havia comprado tempo para a filha, mas ambas sabiam que agora Fiona estava desconfiada. Elas teriam que ser ainda mais cuidadosas. Os últimos dias antes da festa foram os mais difíceis. Fiona havia intensificado a vigilância sobre as empregadas de uma forma que beirava a paranoia. Ela instalou novas câmeras nos corredores, trancou não apenas as despensas, mas também a geladeira com cadeados eletrônicos que precisavam de senha e passou a contar cada item de comida preparado. Era como se ela soubesse que algo estava acontecendo.
mesmo sem ter certeza exata do que. Kiara teve que se adaptar. Não podia mais levar comida da mansão, então começou a trazer de casa. Mas isso significava comer ainda menos do pouco que já comia. Ana já havia recebido alta do hospital e estava em casa se recuperando, o que era uma bênção, mas também significava mais uma boca para alimentar com o mesmo orçamento apertado. Kiara cortou suas próprias refeições ao mínimo absoluto. As consequências eram visíveis. Seus lábios estavam rachados e pálidos. Hematomas roxos e amarelados cobriam seus braços e pernas, resultado da deficiência de nutrientes. Seu cabelo, antes brilhante, estava opaco e quebradiço. Ela tremia com frequência, mesmo quando não estava com frio. E tinha dificuldade de concentração, sua mente frequentemente ficando nebulosa. Tiara, você precisa parar com isso, Rose implorou uma noite, segurando o rosto da filha entre as mãos. Você está se matando. Victor não ia querer isso. Estamos tão perto, mãe. Só mais alguns dias até a festa. Ele está quase conseguindo andar sozinho. Não posso desistir agora. De que adianta salvar ele se você não sobreviver para ver? Vou sobreviver. Eu só preciso aguentar mais um pouco. Mas até Rose estava no limite de suas forças. Carregar aquele segredo, viver com o medo constante de serem descobertas, trabalhar sob o olhar vigilante de Fiona, tudo isso estava cobrando seu preço. Ela mal dormia à noite, sempre alerta para qualquer som estranho, qualquer sinal de que haviam sido descobertas. Victor também sentia o peso da situação. Quando Kiara o visitava à noite, ele via o estado dela e a culpa o consumia. Você não pode continuar assim, ele dizia, sua voz agora muito mais forte do que semanas atrás. Estou melhor. Posso começar a me alimentar menos, dividir a comida com você. Não, Kiara era firme. Você precisa estar na sua melhor forma para a festa. Precisa conseguir andar sozinho, falar claramente, mostrar para todos que está consciente. Se você fraquejar, se não conseguir, tudo isso terá sido em vão. Mas se algo acontecer com você por minha causa, nada vai acontecer. Ela tentava sorrir, mas até isso doía. Agora me ajude a revisar o plano mais uma vez. O plano era simples em teoria, mas perigoso na execução. Durante a festa, quando todos os convidados estivessem presentes e Fiona estivesse no auge de sua performance pública, Victor desceria as escadas. Kiara teria destrancado a porta do quarto dele momentos antes, durante o caos da recepção dos convidados. Victor caminharia até o salão principal e se revelaria diante de todos. Mas havia inúmeras coisas que poderiam dar errado. E se Victor não conseguisse andar tão longe? E se Fiona percebesse antes e tentasse impedi-lo? E se os convidados não acreditassem nele, achando que ele estava confuso ou delirante? E se Fiona conseguisse virar a situação a seu favor? Nós temos o pendrive, Kiara lembrava a si mesma. Temos provas. Não é apenas nossa palavra contra a dela. 3 dias antes da festa, Fiona convocou todas as empregadas para uma reunião. Além de Rose e Kiara, havia mais 4 mulheres que trabalhavam na casa em meio período, ajudando com lavanderia, jardinagem e cozinha. Todas se reuniram na cozinha enquanto Fiona, impecável em um vestido azul marinho, as inspecionava como um general revisando suas tropas. A festa de sábado será o evento mais importante desta casa em anos, ela começou. Haverá jornalistas, fotógrafos, pessoas muito importantes da sociedade. Cada uma de vocês terá funções específicas e espero desempenho perfeito. Qualquer erro, qualquer deslize, e haverá consequências. Ela distribuiu listas detalhadas com as tarefas de cada uma. Tiara foi designada para servir bebidas no salão principal. Rose ficaria na cozinha supervisionando o buffet. Era quase como se Fiona quisesse mantê-las visíveis, sob supervisão constante. Uma observação adicional, Fiona continuou, seus olhos passando por cada rosto. Durante a festa, o segundo andar estará completamente fechado. Ninguém, e eu digo ninguém, deve subir lá por qualquer motivo. Victor precisa de paz e tranquilidade e não quero que o barulho da festa o perturbe. Estou sendo clara? Todas assentiram. Kiara sentiu seu coração afundar. Se o segundo andar estivesse fechado, como Victor desceria?
Como ela destrancaria a porta dele sem ser vista? O plano estava desmoronando antes mesmo de ser executado. Naquela noite, ela e Rose se reuniram com Victor. Precisamos de um novo plano, Chiara disse. Ela vai trancar o segundo andar durante a festa. Então vou ter que descer antes, Victor respondeu. Quando todos estiverem ocupados com os preparativos finais, antes dos convidados chegarem, isso é muito arriscado. Se alguém te ver antes da hora certa, eles podem te esconder novamente antes que os convidados cheguem. Não temos muita escolha, não é? Tinha razão. Não tinham. Era tudo ou nada. Eles refinaram o plano. Victor desceria quando os primeiros convidados começassem a chegar, durante o caos inicial. Chiara estaria servindo bebidas. Poderia causar uma distração se necessário. Rose ficaria atenta para qualquer sinal de problema. Na véspera da festa, Chiara acordou sentindo que o mundo girava. Ela se levantou da cama e suas pernas falharam, fazendo-a cair no chão. Rose correu para ajudá-la, encontrando a filha pálida como um fantasma, tremendo incontrolavelmente. Chega, Rose disse com firmeza. Vou ligar para a senhora Fiona e dizer que você está doente, que não pode trabalhar amanhã. Não. Chiara tentou se levantar, mas não conseguiu. Eu preciso estar lá. O plano não funciona sem mim. O plano não funciona se você desmaiar no meio da festa. Rose estava chorando agora. Olhe, para você, Chiara, você mal consegue ficar de pé. Você sacrificou demais. Eu vou conseguir, mãe. Só preciso descansar hoje, comer um pouco. Amanhã vou estar melhor. Mas ela não estava melhor. Na manhã da festa, Chiara conseguiu se levantar, mas cada movimento era um esforço hercúleo. Ela se vestiu com um uniforme de empregada, ignorando como ele agora pendurava frouxo em seu corpo emaciado. Passou maquiagem para esconder as olheiras profundas e o tom doentio da pele. Amarrou o cabelo para trás, tentando parecer apresentável. Rose a observava com o coração partido. Minha filha, o que você fez consigo? Mesma? O necessário, Chiara respondeu. Agora vamos, temos um trabalho a fazer. A mansão estava irreconhecível. Decoradores haviam transformado o local em algo saído de uma revista de luxo. Flores brancas e douradas por todos os lados, lustres de cristal pendurados, mesas cobertas com toalhas de linho fino. No jardim, havia um arco decorado onde Fiona e Victor, teoricamente, renovariam seus votos de compromisso. A ironia era grotesca. Os funcionários do buffet chegaram cedo, trazendo bandejas de comida que faziam o estômago de Chiara revirar de fome. Canapés, petiscos sofisticados, champanhe francês. Tudo o que havia de mais caro e refinado. Enquanto ela mesma mal conseguia manter uma refeição simples no estômago, Fiona estava em seu elemento, supervisionando cada detalhe com precisão militar. Seu vestido de festa era deslumbrante, um modelo de alta costura em tom champanhe, que provavelmente custava mais do que Rose ganhava em um ano. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, joias caras adornavam seu pescoço e pulsos. Ela era a imagem da noiva perfeita, da mulher devotada. Ninguém suspeitaria do monstro por trás daquela fachada. Chiara, você está bem? Uma das outras empregadas perguntou. Você está muito pálida. Estou ótima, só um pouco nervosa, com a festa. Os primeiros convidados começaram a chegar às 7 da noite. Carros de luxo desfilavam pela entrada, deixando homens em smokings e mulheres em vestidos de gala. Havia políticos, empresários, socialites, todos querendo ser vistos naquele que era o evento da temporada. Jornalistas registravam tudo, câmeras de televisão captavam a chegada dos VIPs. Chiara circulava pelo salão com uma bandeja de taças de champanhe, sorrindo educadamente quando alguém pegava uma. Seus braços tremiam com o peso da bandeja, mas ela se forçava a manter a postura ereta. Procurava com os olhos por Rose, que estava perto da cozinha, também de olho em tudo. O momento estava se aproximando. Segundo o plano, quando Fiona subisse ao pequeno palco montado no salão para fazer seu discurso inicial de boas-vindas, Victor deveria aparecer. Seria o momento de maior visibilidade, com todos os olhos voltados para a frente do salão. Mas então algo inesperado aconteceu.
Fiona se aproximou de Kiara, seus olhos estreitados. Você, ela disse, apontando para a garota. Venha comigo. Agora. O coração de Kiara despencou. O que Fiona queria? Ela seguiu a patroa até um canto mais privado do salão, longe dos convidados. Tenho recebido reclamações de alguns convidados sobre a forma como você está servindo as bebidas. Muito lenta, aparência descuidada. Claramente você não está bem o suficiente para estar trabalhando esta noite. Eu estou bem, senhora. Posso continuar. Não, você está dispensada. Vá para a cozinha. Ajude sua mãe lá. Não quero você no salão principal. Era um desastre. Se Kiara não estivesse no salão, ela não poderia dar o sinal para Victor. Não poderia causar a distração planejada se algo desse errado. Mas discutir com Fiona agora na frente de todos aqueles convidados seria ainda pior. Sim, senhora, ela disse, baixando a cabeça em submissão. Falsa. Ela foi para a cozinha onde Rose a recebeu com olhos preocupados. O que aconteceu? Ela me tirou do salão. O plano está arruinado. Não está, Rose disse, surpreendendo a filha com sua determinação. Eu vou dar o sinal para Victor. Você fica aqui, tenta recuperar um pouco as forças. Mãe, você não pode. Se der errado, você vai perder o emprego, sua reputação, tudo. E você acha que vou deixar minha filha carregar esse peso sozinha depois de tudo que você já fez? Rose pegou as mãos de Kiara. Você me ensinou a ser corajosa, minha menina. Agora, é minha vez de proteger você. Antes que Kiara pudesse protestar, Rose saiu da cozinha. A garota tentou segui-la, mas suas pernas falharam novamente, fazendo-a se apoiar no balcão. Ela estava no limite absoluto de suas forças. No salão, Fiona subia ao palco improvisado. Um microfone foi ajustado e a música de fundo cessou. Todos os convidados voltaram sua atenção para ela. As câmeras focaram. Os jornalistas prepararam seus gravadores. Era o momento. Boa noite a todos, Fiona começou, sua voz doce e modulada. Quero agradecer por estarem aqui nesta noite tão especial. Como muitos de vocês sabem, os últimos 2 anos têm sido desafiadores para mim e para Victor. Mas o amor supera todos os obstáculos. Kiara, apoiada no batente da porta da cozinha, observava de longe. Onde estava Victor? Onde estava Rose? Seu coração batia descompassado. Ela tentou dar mais alguns passos em direção ao salão, mas o mundo começou a girar perigosamente. E esta noite, Fiona continuava. Quero anunciar algo especial. Victor, mesmo em seu estado, encontrou forças para me dar um presente incrível. Ela acenou para Marco, que subia ao palco com uma pasta de documentos. Ele me concedeu procuração total sobre todos os seus negócios e bens. É um testemunho de confiança e amor que me emociona profundamente. Havia murmúrios de admiração entre os convidados. Algumas mulheres limpavam lágrimas. Era uma performance magistral. Fiona estava prestes a vencer. Foi então que as portas duplas do salão se abriram. Todas as cabeças viraram. E lá estava Victor, de pé, caminhando lentamente, mas firmemente, apoiado em Rose. Ele usava um pijama simples, estava magro e pálido, mas seus olhos estavam claros, conscientes, vivos. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Fiona empalideceu, sua máscara de compostura escorregando por um segundo antes que ela se recuperasse. Victor, o que você está fazendo de pé? Você deveria estar descansando. Mas Victor continuou caminhando, Rose ao seu lado, até chegarem ao centro do salão. Todos os convidados se afastaram, criando um caminho. As câmeras, confusas, mas instintivamente, sabendo que algo importante estava acontecendo, continuaram gravando. Estou aqui, Victor disse, sua voz rouca, mas audível em toda a sala, porque preciso contar a verdade. A verdade que Fiona tem escondido de todos vocês por 2 anos. Victor, você está confuso. Fiona desceu rapidamente do palco, tentando alcançá-lo. Você precisa voltar para o quarto, precisa descansar. Eu não estou confuso. Pela primeira vez em 2 anos estou perfeitamente lúcido. Ele se virou para os convidados, para as câmeras, para todos que estavam ali. Eu não estive em coma. Estive consciente este tempo todo. Fiona me manteve sedado, preso no meu próprio corpo.
enquanto planejava roubar tudo de mim. Isso é ridículo. Fiona estava perdendo a compostura. Ele está delirando. Alguém chame uma ambulância. Mas Victor continuou, agora com mais força na voz. O acidente que me deixou neste estado não foi acidente. Fiona sabotou meu carro porque estava endividada com apostas online. Milhões de reais em dívidas que ela escondeu de mim. Quando o acidente não me tirou a vida, ela decidiu me manter prisioneiro. Onde estão suas provas dessas acusações absurdas? Marco, o advogado, interviu, tentando controlar o dano. Foi quando Chiara, reunindo suas últimas forças, cambaleou para dentro do salão. Em sua mão, o pendrive. Estão aqui, ela disse, sua voz fraca mas determinada. Todas as provas. Investigações particulares, extratos bancários, registros de apostas. Tudo. Quem é você? Marco tentou intimidá-la. Sou a pessoa que o alimentou quando vocês o deixavam passar fome. Sou quem cuidou dele quando todos acreditaram na mentira dela. Foi nesse momento que as pernas de Chiara finalmente cederam completamente. O salão girou. As luzes se tornaram manchas brilhantes, e ela caiu. A última coisa que ouviu antes de tudo ficar escuro foi Victor gritando seu nome e Rose correndo em sua direção. Chiara acordou em uma cama que não era a dela. O teto branco acima era desconhecido e o cheiro de desinfetante hospitalar invadia suas narinas. Ela tentou se mover, mas seu corpo protestou, cada músculo dolorido como se tivesse sido espancada. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto e havia uma agulha em seu braço, conectada a uma bolsa de soro que pingava lentamente. Não se mexa, querida, uma voz suave disse. Uma enfermeira se aproximou, verificando os monitores ao lado da cama. Você teve um colapso severo. Desnutrição, desidratação, anemia grave. Seu corpo entrou em choque. Você teve sorte de ter recebido atendimento rápido. A festa, Chiara tentou dizer, mas sua voz saiu apenas como um sussurro abafado pela máscara. O que aconteceu na festa? Sua mãe está do lado de fora. Vou deixá-la entrar por alguns minutos, mas você precisa descansar. Rose entrou como um furacão de alívio e lágrimas. Ela se jogou ao lado da cama, segurando a mão da filha como se fosse deixá-la escapar a qualquer momento. Graças a Deus você acordou. Os médicos disseram que você estava à beira de uma parada cardíaca. Seu coração, Chiara, seu coração quase parou de bater. Eu estou bem, mãe, Chiara murmurou, embora soubesse que não estava. Victor? O que aconteceu com ele? Rose sorriu através das lágrimas. Ele está bem, melhor do que bem. Ele contou tudo, minha filha. Tudo. E as provas que você encontrou, aquele pendrive, foi tudo verificado por peritos ali mesmo, na festa. A polícia foi chamada. E Fiona? Presa. Rose pronunciou a palavra com uma satisfação que Chiara nunca havia ouvido na voz da mãe. Foi humilhante, Chiara. Ela tentou fugir, mas tropeçou e caiu de cara no bolo de casamento gigante. Estava coberta de creme e vergonha quando os policiais a algemaram. As câmeras registraram tudo. Está passando em todos os noticiários. E Marco? Também preso. Tentou fugir pelos fundos, mas os seguranças do evento o pegaram. Ele confessou tudo quando confrontado com as provas. As dívidas de Fiona, a falsificação dos documentos, tudo. Chiara sentiu uma onda de alívio tão forte que novas lágrimas escorreram por seu rosto. Tinha valido a pena. Todo o sofrimento, toda a fome, todo o sacrifício. Victor estava livre. A verdade havia sido revelada. Você é uma heroína, Rose disse, acariciando o cabelo da filha. Mas também é uma tola corajosa e teimosa que quase se matou para salvar alguém que nem conhecia direito. Eu não podia deixá-lo assim, mãe. Não podia simplesmente ignorar. Eu sei. E foi isso que me fez perceber que criei uma filha melhor do que eu jamais fui. Você tem uma coragem que eu nunca tive. Uma compaixão que o mundo precisa mais. Você também é corajosa, mãe. No final foi você quem o ajudou a descer aquelas escadas, porque você me ensinou a ser. Rose beijou a testa da filha. Agora você vai descansar e se recuperar. Victor está pagando por tudo, o hospital particular mais caro da capital, os melhores médicos. Ele disse que é o mínimo que pode fazer.
Nos dias seguintes, enquanto Chiara permanecia internada se recuperando, o caso virou o maior escândalo da alta sociedade. As revistas que antes pintavam Fiona como uma santa, agora a destroçavam em manchetes sensacionalistas. Noiva do mal, fraude e prisão, a vilã dos salões. Toda a elite que antes a admirava, agora corria para se distanciar dela. As provas do pendrive foram devastadoras. Havia registros detalhados das apostas online de Fiona, mostrando como ela havia acumulado dívidas de mais de 5 milhões de reais. Havia mensagens trocadas com um mecânico que sabotou o carro de Victor, prometendo uma quantia generosa pelo serviço. Havia até gravações de Fiona conversando com Marco sobre o plano de mantê-lo sedado e roubar sua fortuna. A investigação revelou ainda mais horrores. Fiona havia forjado receitas médicas para conseguir os sedativos em quantidades ilegais. Havia subornado a enfermeira para falsificar relatórios médicos que justificavam o estado vegetativo de Victor. Havia até tentado comprar um médico para assinar um atestado de incapacidade mental permanente, mas o profissional havia se recusado e denunciado a tentativa às autoridades, embora a denúncia tivesse ficado arquivada até agora. Victor visitou Chiara no hospital assim que ela estava forte o suficiente para receber visitas. Ele entrou no quarto apoiado em uma bengala, ainda fraco, mas visivelmente melhor do que estava na mansão. Seu rosto estava barbeado, seu cabelo cortado, e ele usava roupas limpas e adequadas pela primeira vez em anos. Parecia humano novamente. Eu não sei como agradecer, ele disse, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Você sacrificou sua saúde e seu bem-estar para salvar alguém que você mal conhecia. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer, Chiara respondeu simplesmente. E porque ninguém mais estava olhando. Todo mundo acreditava na história dela, mas eu vi a verdade. Você me viu quando eu era invisível. Essa frase simples carregava um peso imenso. Me alimentou quando eu não tinha forças para pedir ajuda. Me deu esperança quando eu havia desistido. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas não foi qualquer pessoa que fez. Foi você. E agora é minha vez de cuidar de você e sua família. Victor foi além da gratidão. Ele pagou não apenas pela internação de Chiara, mas também estabeleceu um fundo fiduciário para garantir o futuro dela e de Ana. Ofereceu a Rose uma posição como administradora de sua casa. Não como empregada, com um salário digno e respeito. Pagou por um apartamento espaçoso para a família em um bairro seguro da capital, perto de boas escolas. A imprensa queria entrevistar Chiara, transformá-la em celebridade. Mas ela recusou todas as ofertas. Não quero ser famosa, ela disse a Rose. Só quero voltar a ser uma garota normal. Mas ela não era mais apenas uma garota normal. Era a jovem que havia enfrentado uma das mulheres mais poderosas da cidade e vencido. Era a heroína que havia exposto uma fraude bilionária. Era símbolo de coragem e compaixão em um mundo que muitas vezes carecia de ambos. 2 semanas depois, Chiara recebeu alta. Ela havia ganhado peso, suas bochechas tinham cor novamente, e seus olhos brilhavam com vida. Ana a esperava em casa, recuperada de sua própria cirurgia, ansiosa para abraçar a irmã mais velha que havia se tornado sua heroína pessoal. O novo apartamento era um sonho comparado ao lugar onde viviam antes. Tinha 3 quartos, uma sala espaçosa, cozinha moderna. As janelas davam para um parque, onde crianças brincavam e o sol brilhava através das árvores. Era um recomeço, uma nova vida construída sobre as cinzas do sacrifício de Chiara. Victor as visitava regularmente. No início, eram visitas de cortesia, verificando como estavam se adaptando, se precisavam de algo. Mas, aos poucos, as visitas se tornaram mais longas, mais pessoais. Ele e Chiara conversavam por horas, descobrindo que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos eram lutadores. Ambos haviam enfrentado adversidades inimagináveis. Ambos tinham uma força interior que os tornava especiais. Rose observava essas visitas com olhos atentos de mãe. Ela via como Victor olhava para Chiara, não com a gratidão distante de alguém que foi salvo, mas com algo mais profundo. Admiração, respeito
e talvez o começo de algo que nenhum deles estava pronto para nomear ainda. Enquanto isso, o julgamento de Fiona se aproximava. Ela permanecia presa, sem direito à fiança, devido à gravidade das acusações e ao risco de fuga. As condições na prisão eram um choque brutal para alguém que vivia em luxo. Celas superlotadas, comida sem gosto, uniformes grosseiros. A mulher que antes ditava tendências de moda, agora dividia espaço com criminosas comuns, sem maquiagem, sem joias, sem poder. Marco tentou fazer um acordo com a justiça, entregando mais informações sobre o esquema em troca de uma pena reduzida. Revelou que não era a primeira vez que Fiona tentava algo assim. Havia um ex-namorado rico que havia terminado o relacionamento abruptamente anos atrás, após descobrir irregularidades financeiras. Marco havia ajudado a abafar o caso na época, mediante pagamento generoso, mas agora tudo vinha à tona. A sociedade que antes adorava Fiona, agora, desprezava com a mesma intensidade. Seus perfis em redes sociais foram invadidos por comentários de ódio. Suas antigas amigas davam entrevistas se distanciando dela, dizendo que sempre sentiram algo estranho. Era uma queda tão espetacular quanto havia sido sua ascensão fabricada. 3 meses após a festa, o julgamento finalmente aconteceu. Victor foi chamado para testemunhar, assim como Rose e Chiara. Foi a primeira vez que Chiara viu Fiona desde aquela noite. A mulher estava irreconhecível. Sem o glamour e a maquiagem elaborada, parecia anos mais velha. Seu cabelo estava sem vida, preso em um rabo de cavalo simples. O uniforme, laranja da prisão, a engolia, fazendo-a parecer pequena e insignificante. Quando seus olhares se cruzaram, Fiona desviou primeiro. Não havia mais a arrogância, a segurança que ela sempre exalava. Havia apenas vergonha e derrota. O julgamento foi rápido. As provas eram esmagadoras, os testemunhos consistentes. O júri deliberou por apenas 2 horas antes de voltar com o veredicto, culpada em todas as acusações. A juíza, uma mulher severa de meia-idade, não teve piedade ao proferir a sentença. 15 anos de prisão por fraude, sequestro qualificado, falsificação de documentos e tentativa de apropriação indébita. Fiona desabou ao ouvir a sentença, chorando incontrolavelmente enquanto era levada de volta à prisão. Marco recebeu 8 anos por cumplicidade e falsificação. Seu escritório de advocacia foi fechado, sua licença cassada. Sua reputação, assim como a de Fiona, estava destruída além do reparo. Enquanto a justiça seguia seu curso, a vida de Chiara e sua família florescia. Ana voltou à escola, saudável e feliz. Rose trabalhava gerenciando a nova casa de Victor, não mais como empregada submissa, mas como profissional respeitada. E Chiara voltou aos estudos, determinada a terminar o ensino médio e ir para a faculdade. Victor, por sua vez, estava em plena recuperação. Fisioterapia diária o ajudou a recuperar totalmente a mobilidade. Ele não precisava mais da bengala, caminhava normalmente, até corria quando queria. Os médicos chamavam sua recuperação de milagrosa, mas ele sabia que não havia nada de milagroso nisso. Havia sido pura determinação, alimentada pela esperança que uma garota de 17 anos havia plantado em seu coração. Ele retomou o controle de suas empresas, chocando os acionistas que haviam assumido que ele nunca voltaria. Sua primeira ação foi uma reforma completa na gestão, removendo aqueles que haviam sido coniventes com Fiona ou que simplesmente não se importaram o suficiente para questionar sua versão dos fatos. Queria pessoas ao seu redor que tivessem integridade, não apenas ambição. Uma tarde, 6 meses após a festa fatídica, Victor convidou Chiara para um passeio. Eles foram a um parque longe da capital, onde ninguém os reconhecia, onde podiam simplesmente ser 2 pessoas normais aproveitando o dia. Caminharam pelas trilhas, conversaram sobre sonhos e planos futuros, riram de piadas bobas. Foi ali, sentados em um banco com vista para um lago tranquilo, que Victor finalmente falou o que estava em seu coração há meses. Chiara, você sabe que minha gratidão por você é eterna, mas preciso confessar que é mais do que gratidão o que sinto. Victor, deixe-me terminar. Ele pegou a mão dela gentilmente.
Quando eu estava preso naquele quarto, na escuridão, você foi a única luz. Não apenas porque me alimentava ou me ajudava fisicamente, mas porque via o ser humano em mim quando todos os outros viam apenas um objeto. Você me devolveu minha humanidade. Você teria feito o mesmo por mim. Talvez. Mas o ponto é que você fez. E ao longo desses meses, conhecendo você de verdade, não apenas como meu salvador, mas como pessoa, me apaixonei pela sua coragem, sua gentileza, sua força inquebrantável. Sei que sou mais velho, sei que nossa história começou da forma mais incomum possível, mas queria que você soubesse o que sinto. Tiara ficou em silêncio por um momento, processando. Ela tinha apenas 18 anos agora, acabado de fazer aniversário. Victor tinha 35. A diferença de idade era significativa, mas o que eles haviam passado juntos transcendia convenções normais. Eles haviam compartilhado algo profundo, visceral, transformador. Eu também sinto algo, ela admitiu finalmente. Não sei se posso chamar de amor ainda, porque ainda estou aprendendo sobre esses sentimentos. Mas sei que quando estou com você me sinto completa. Como se tivéssemos passado por algo que nos conectou de uma forma que poucas pessoas experimentam. Então não precisa ser amor ainda, Victor disse sorrindo. Pode ser o começo de algo, e veremos onde nos leva. Sem pressão, sem expectativas. Apenas duas pessoas que se importam uma com a outra, descobrindo o que isso significa. Tiara sorriu de volta e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente feliz. Não a felicidade temporária de um momento bom, mas a felicidade profunda de alguém que encontrou seu lugar no mundo. Os meses seguintes trouxeram uma normalidade que Kiara nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, ela não precisava se preocupar com contas atrasadas, com comida insuficiente, com a próxima crise financeira. Rose tinha um emprego estável e respeitável. Ana estava saudável e frequentando uma boa escola particular. E Kiara podia se concentrar em seus estudos sem o peso esmagador da responsabilidade prematura. Mas a normalidade vinha acompanhada de novos desafios. A mídia não esquecia facilmente, e de vez em quando algum jornalista tentava entrevistar Kiara sobre o que havia se tornado conhecido como o caso Allianz. Ela sempre recusava, mantendo sua privacidade ferozmente guardada. Não queria ser definida por aquele episódio pelo resto da vida, por mais heróico que tivesse sido. Na escola, alguns colegas a tratavam diferente. Havia os que a admiravam, fazendo perguntas sobre como foi enfrentar alguém como Fiona. Havia os invejosos, que espalhavam rumores de que ela estava apenas atrás do dinheiro de Victor. E havia os genuinamente curiosos, que queriam entender o que a motivara a arriscar tanto. Eu só fiz o que era certo, Kiara repetia sempre que questionada. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, mas todos sabiam que não era verdade. A maioria das pessoas teria olhado para o outro lado, escolhido a segurança do próprio emprego sobre a consciência pesada. Chiara era especial, e não adianta ela tentar minimizar isso. Victor a visitava 3 vezes por semana, sempre respeitoso, sempre cavalheiro. Eles iam a lugares simples, restaurantes discretos, parques, cinemas. Ele não tentava impressioná-la com luxo, sabendo que ela valorizava mais a autenticidade. Conversavam sobre tudo, livros, filosofia, sonhos, medos. Era uma conexão intelectual e emocional que crescia organicamente. Rose observava esse desenvolvimento com sentimentos mistos. Por um lado, ficava feliz em ver a filha feliz, em vê-la sorrir de forma genuína. Por outro, preocupava-se com a diferença de idade, com a dinâmica de poder inerente à situação. Victor era muito mais velho, muito mais rico, muito mais experiente. Como garantir que Kiara não estava sendo influenciada ou manipulada, mesmo que inconscientemente? Uma noite, depois que Victor foi embora após o jantar, Rose confrontou a filha. Chiara, precisamos conversar. Sobre o quê, mãe? Sobre você e Victor. Onde isso está indo? Chiara suspirou, sabendo que essa conversa era inevitável. Honestamente, não sei. Ele disse que me ama, mas eu ainda estou descobrindo o que sinto.
Sei que gosto de estar com ele, que ele me faz feliz, que compartilhamos algo especial. Mas amor é uma palavra tão grande. Ele tem 17 anos a mais que você. Eu sei, mãe. Acredite, eu penso nisso todos os dias, mas também penso em como ele me trata. Com respeito, como igual. Ele nunca tentou usar sua idade ou posição para me pressionar ou influenciar. Sempre me dá espaço para pensar, para decidir. Por enquanto. Mas e quando você discordar dele em algo importante? Quando suas opiniões divergirem? Será que ele vai realmente te ouvir? Ou vai usar sua experiência de vida para te convencer de que ele está certo? Não posso responder a isso porque ainda não aconteceu, mas quero acreditar que sim, que ele me respeitaria. E se não respeitar, então não é o homem que eu penso que ele é, e vou embora. Rose estudou o rosto da filha, vendo a determinação ali. Tiara tinha crescido muito, amadurecido de formas que pessoas de sua idade raramente fazem. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse capaz de navegar essa relação complexa com a mesma coragem que mostrou ao enfrentar Fiona. Só prometa uma coisa. Se em algum momento você sentir que está perdendo a si mesma nesse relacionamento, que está mudando quem você é para agradá-lo, você vai parar e reavaliar. Promete? Prometo, mãe. E obrigada por se preocupar. Sempre vou me preocupar. É meu trabalho como mãe. Victor, por sua vez, também tinha suas próprias preocupações. Ele conversava regularmente com um terapeuta, processando o trauma de 2 anos de aprisionamento, trabalhando através da raiva e da sensação de impotência. O terapeuta o alertava sobre entrar em um relacionamento tão cedo, após uma experiência traumática, sobre a possibilidade de estar confundindo gratidão com amor. Mas Victor sabia a diferença. A gratidão era o que sentia por Rose, pela enfermeira, que finalmente começou a questionar Fiona, mesmo que tarde demais, pelos médicos que o ajudaram na recuperação. O que sentia por Chiara era algo completamente diferente. Era um respeito profundo pela força de caráter dela, uma admiração pela coragem moral, uma atração pela pessoa que ela era fundamentalmente. Você tem certeza de que não está projetando nela uma imagem idealizada? O terapeuta perguntava. Afinal, ela foi sua salvadora. É natural criar uma imagem heróica de alguém nessas circunstâncias. Eu sei que ela não é perfeita. Conheço suas falhas, suas inseguranças. Sei que ela é teimosa, que às vezes se fecha quando está com medo, que tem dificuldade em aceitar ajuda. Mas essas imperfeições a tornam real para mim, não menos admirável. É uma pessoa completa que eu amo, não uma santa em pedestal. E quanto à diferença de idade? Como pretende lidar com as críticas, com os julgamentos, enfrentando-os juntos se ela quiser? Mas também sendo realista. Ela é jovem, tem toda a vida pela frente. Se em algum momento ela decidir que não sou o que ela quer, vou respeitar isso, mesmo que me parta o coração. Essa consciência, essa disposição em colocar o bem-estar dela acima do próprio, era o que separava Victor de ser apenas mais um homem mais velho, interessado em uma jovem. Ele genuinamente queria o melhor para Chiara, mesmo que o melhor significasse não estar com ele. 1 ano após a festa, Victor organizou um jantar especial. Não era apenas para Chiara, mas para toda a família dela, Rose, Anna e até alguns amigos próximos de Chiara da escola. Ele alugou o salão privado de um restaurante elegante, mas não ostensivo. Queria celebrar algo importante. Quando todos estavam reunidos, Victor se levantou com uma taça na mão. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Hoje, este último ano tem sido de transformação profunda para mim. Passei de prisioneiro a homem livre, de vítima a sobrevivente. E grande parte disso se deve às 3 mulheres extraordinárias desta mesa. Ele olhou primeiro para Rose. Rose, você criou uma filha incrível. Sua força, sua resiliência, sua integridade moral, tudo isso veio de você. Você ensinou pelo exemplo o que significa ser uma pessoa de princípios, mesmo quando é difícil. Sou grato por tê-la em minha vida. Rose corou, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Obrigada, Sr. Victor. Por favor, apenas Victor. Depois de tudo que passamos,
Somos família agora. Ele se virou para Ana. E você, pequena Ana, sua coragem em enfrentar sua própria batalha de saúde foi inspiradora. Ver como você se recuperou, como voltou à vida com tanto entusiasmo, me lembrou que sempre vale a pena lutar. Ana sorriu, claramente feliz com a atenção. Você também é corajoso, Victor. Finalmente, ele olhou para Chiara. E você, Chiara? O que posso dizer que já não disse? Você me viu quando eu era invisível. Me alimentou quando eu não tinha forças. Me deu esperança quando eu havia desistido de tudo. Você arriscou sua saúde e seu futuro por alguém que você mal conhecia. Isso não é apenas heroísmo, é bondade pura e inabalável. Victor, Chiara começou emocionada, mas ele levantou a mão gentilmente. Deixe-me terminar. Este ano conhecendo você de verdade, não apenas como meu salvador, mas como pessoa, tem sido o ano mais feliz da minha vida. Aprendi que você é teimosa quando está convencida de algo, que adora livros de mistério, mas odeia filmes de terror, que quando está nervosa, mexe no cabelo, que seu sorriso ilumina qualquer sala que você entra. Onde você quer chegar? Chiara perguntou, sua voz tremendo levemente. Quero chegar ao fato de que me apaixonei por você. Completamente, irrevogavelmente. E sei que somos diferentes em muitas formas, que temos uma história em comum, que o mundo pode nos julgar. Mas também sei que o que sinto é real, é profundo, é verdadeiro. Victor parou, respirou fundo. Mas também sei que você ainda está descobrindo quem é, o que quer da vida. E não quero te pressionar. Então, hoje, o que proponho não é um fim, mas um começo de uma promessa. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não era o anel tradicional de noivado com diamante enorme. Era algo mais simples, mais significativo. Um anel de ouro com uma pequena esmeralda, a pedra favorita de Chiara, aquela que combinava com a cor de seus olhos. Isso é uma promessa, ele continuou. Uma promessa de que enquanto você descobrir quem quer ser, eu estarei ao seu lado. Não como alguém que quer te moldar, mas como alguém que quer apoiar seu crescimento. Uma promessa de que quando você estiver pronta, se um dia estiver pronta, estarei aqui esperando. Aceita essa promessa? O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhos estavam em Chiara, esperando sua resposta. Ela olhou para o anel, depois para Victor, depois para Rose. Sua mãe assentiu levemente, dando sua bênção silenciosa. Aceito, Chiara disse finalmente, sua voz clara e firme. Aceito sua promessa e faço uma minha. Prometo ser sempre honesta com você, mesmo quando a verdade for difícil. Prometo nunca mudar quem sou fundamentalmente para agradar você ou qualquer outra pessoa. E prometo que se e quando decidir me comprometer completamente, será porque realmente quero, não por gratidão ou pressão, mas por amor verdadeiro. Victor colocou o anel no dedo dela, um ajuste perfeito. A mesa explodiu em aplausos e lágrimas felizes. Ana pulava. Animada, Rose chorava de emoção. E os amigos de Chiara assobiavam e gritavam parabéns. Era um momento perfeito, mas também era apenas o começo de uma jornada. Chiara sabia que ainda havia muito a descobrir sobre si mesma, sobre o que queria da vida, sobre quem queria ser. Ela estava prestes a entrar na faculdade, tinha planos de estudar direito para ajudar pessoas em situações como a de Victor. Havia um mundo inteiro de possibilidades à sua frente. Mas olhando para Victor, para o homem que havia compartilhado com ela uma experiência que poucos poderiam entender, ela sentia que talvez, apenas talvez, ele pudesse fazer parte dessa jornada. Não como um destino garantido, mas como um companheiro escolhido conscientemente, dia após dia. Os meses seguintes foram de ajuste. Chiara entrou na faculdade de Direito, mergulhando nos estudos com a mesma determinação que havia mostrado ao salvar Victor. Ela fez novos amigos, participou de grupos de debate, se envolveu em trabalho voluntário de assistência jurídica. Sua vida era plena, cheia de propósito. Victor, por sua vez, expandiu seus negócios, mas com um novo foco. Criou uma fundação para ajudar vítimas de fraude financeira e manipulação, oferecendo assistência jurídica gratuita e apoio psicológico. Contratou investigadores particulares
para desvendar casos semelhantes ao seu, salvando outras pessoas que estavam sendo exploradas por cônjuges ou familiares gananciosos. Era sua forma de transformar trauma em propósito. Eles ainda se viam regularmente, mas agora ambos tinham vidas independentes e completas. Não se viam todos os dias, não precisavam estar constantemente juntos para validar o relacionamento. Era uma dinâmica saudável, madura, construída sobre respeito mútuo e espaço individual. Houve momentos difíceis. Chiara teve suas primeiras crises existenciais de jovem adulta, questionando se estava no caminho certo, se suas escolhas eram suas ou influenciadas pelos outros. Victor teve suas recaídas, dias em que o trauma voltava com força, quando pesadelos sobre aquele quarto escuro o acordavam suando frio. Mas enfrentavam tudo com honestidade, comunicando-se abertamente, apoiando-se sem sufocar. Rose via tudo isso e finalmente relaxava. Sua filha não era mais aquela garota de 17 anos desesperada e sacrificada. Era uma jovem mulher confiante, que sabia o que queria e não tinha medo de lutar por isso. E Victor não era o patrão distante ou o homem traumatizado em busca de salvação. Era um parceiro igual, que respeitava e admirava Chiara genuinamente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Chiara e Victor tenha tocado seus corações. Para seguir essa jornada emocionante, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativadoras. Encontrem aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram dessa história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar o like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder da coragem e o triunfo do amor verdadeiro. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos esperando vocês nos comentários para saber o que acharam dessa jornada incrível de redenção e amor